Café com Kardec. Como todos sabem, semanalmente disponibilizamos vídeos aqui no nosso canal do YouTube. Quem ainda não conhece os nossos vídeos, volta um pouquinho o conteúdo. Tem muito vídeo bacana aqui no nosso canal. Se inscrevam, compartilhem, deixem os comentários. E toda semana nós estamos levando conteúdo novo para que todos possamos então aprender um pouquinho dessa doutrina tão maravilhosa. Bom, hoje o nosso tema é o conhecimento de si mesmo. Então nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, o livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral, parte 5, o item 919. E os Espíritos vão dizer uma resposta para nós que nos leva a refletir. Mas a pergunta que Kardec faz aos Espíritos é a seguinte: qual o meio mais prático e eficaz para melhorar esta vida e resistir ao arrastamento ao mal? E os Espíritos respondem o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. João, o que esse pensador quis dizer com essas palavras? Então, esse pensador, esse sábio, da qual o Livro dos Espíritos faz referência, é Sócrates. Só que é importante a gente ter em mente de que não foi Sócrates que criou essa frase. Na verdade, ele utiliza essa frase, mas ela já existia na sua época. Sócrates observou essa frase na fachada, na entrada do templo de Delfos, né? Que nós sabemos que na Grécia havia diversos cultos a diferentes deuses, e o templo de Delfos era um templo dedicado ao deus Apolo, e Sócrates, sendo grego, né, ele ia até os templos, inclusive para se aconselhar com as pitonisas, né, que eram médiuns lá na Grécia, que traziam orientações a quem as procurava. E chegando até esse templo, ele observa na entrada do templo essa frase, né? Conhece-te a ti mesmo. E aí o Sócrates ele vai utilizar então isso como o objetivo, né, da sua filosofia, da sua criação filosófica, do seu pensamento. Tanto é que ele muda o paradigma da filosofia, porque a filosofia antes de Sócrates se preocupava em explicar a respeito do surgimento do universo, da natureza, esse tipo de coisa. E o Sócrates e Platão, né, eles procuraram trazer o debate da filosofia para as ações humanas, para a moral, para a ética, né, para a política, para esse tipo de coisa. Então é Sócrates, é através do pensamento de Sócrates que nós temos essa questão do conhecimento de si mesmo. Outra coisa muito importante que é preciso que lembremos, e quem quiser pode estar consultando isso, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no final já, na última parte da introdução, Kardec ele coloca que Sócrates e Platão foram precursores do cristianismo e do espiritismo. Então, quando nós vamos estudar o pensamento desses dois filósofos, através de Platão, porque Sócrates não escreveu nenhum livro, até onde nós sabemos, ele está presente, os ensinamentos dele e a grande parte da vida dele estão presentes dentro dos livros de Platão. A gente vai ver que muitos dos seus ensinamentos são ensinamentos que tanto o cristianismo quanto o espiritismo desenvolveram. Muito interessante. E quando nós trabalhamos então esse tema, João, do conhecer a si mesmo, como nós podemos observar isso? O que nos impede então de realizar, né, esses nossos maus hábitos, esses nossos costumes? O que impede esse melhoramento nosso? Então, nós temos uma dificuldade imensa, né, de observar os nossos defeitos, os nossos maus hábitos, as nossas tendências, né, que estão arraigadas, né, no nosso interior, e que muitas vezes acabam fazendo com que nós levemos a nossa vida e influenciemos tanto a nossa vida quanto dos nossos próximos de uma maneira extremamente negativa, né?
nos encaminhando realmente para o progresso, né? Então, é essa dificuldade de observar realmente aquilo que ainda nos mantém extremamente presos e com uma afinidade tão grande à matéria. E grande parte disso se deve exatamente ao nosso orgulho. Por quê? Porque nós temos uma grande facilidade de observar os defeitos dos outros, mas temos uma dificuldade imensa de olhar para nós, de nos interrogarmos, né, e encontrarmos em nós os nossos defeitos. E isso é orgulho. O Espiritismo nos traz que isso é orgulho. Então nós precisamos trabalhar essa questão, né, diariamente para vencer esses vícios, essas más tendências e assim poder nos transformar como indivíduos. E muitas vezes parar e pensar, né, se a atitude que eu não estou tendo comigo, com outro, né, se fosse outra pessoa que tivesse tendo essa atitude, eu gostaria de que isso estivesse acontecendo comigo, que outra pessoa estivesse me agredindo, que outra pessoa estivesse agindo de uma maneira tão tendenciosa, né, uma maneira tão ríspida comigo, né? Então esse exercício ele é muito interessante. E dentro da resposta a 919A, tem uma frase que diz assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Ou seja, toda responsabilidade, toda análise, toda compreensão, todo processo para mudança está dentro de nós. Sim. E o que mais nós possamos fazer para que a gente possa melhorar e buscar sempre combater dentro de nós esse orgulho, como você citou? Sim. É interessante que Kardec ele finaliza o capítulo de perfeição moral exatamente com essa questão, com esse item, né, que é o 919, quando ele traz lá uma mensagem de Santo Agostinho em que há uma proposta, qual seria o instrumento então que a gente teria que utilizar para ir ao encontro dessa perfeição moral, que nós sabemos que vai se estabelecendo de maneira gradual, né, ao longo das nossas existências. Mas nem por isso nós podemos deixar de, já nesta vida, nessa experiência corporal, com os instrumentos que nós temos em mãos, de estar indo ao encontro disso, estar executando esse processo. Então, o que nos traz o item 919A? Que diariamente, ao final do dia, é preciso que nós questionemos a nossa consciência, o nosso pensamento mais íntimo, nos recolhemos em silêncio, e possamos nos questionar sobre todos os atos, pensamentos e sentimentos que nós tivemos ao longo desse dia. O que nós podemos ter feito contra o nosso próximo, contra nós mesmos, né, contra Deus, e assim nós poderemos então acabar encontrando quais são as nossas necessidades de reparo. E aí fica mais tranquilo, digamos assim, nós irmos ao encontro dessa perfeição moral. E uma outra coisa interessante que esse item traz é a necessidade da gente levar em conta, né, da gente levar em conta a opinião dos nossos inimigos. Por quê? Porque os nossos inimigos, né, e aqui entendendo como aqueles que de alguma forma têm conosco uma diferença de tratamento em que a gente não gosta daquilo, não se dá bem com o outro indivíduo, né? Eles não têm nenhuma necessidade de esconder da gente a opinião que eles têm a respeito dos nossos defeitos. Sim. Diferente de muitas vezes um amigo, um familiar, que vai ter muito mais cuidado para nos dizer aquilo que nós precisamos modificar, né? Então, os nossos inimigos, eles cumprem também um papel importante dentro do nosso processo de perfeição moral. Olha que interessante essa visão. Sim. De eles estarem nos apontando as arestas, né? Os lugares que nós precisamos, de alguma forma, transformar dentro de nós. É muito interessante a questão da perfeição moral, porque a responsabilidade é nossa.
e nós temos todos os atributos para esse melhoramento. Nós podemos buscar isso dia após dia diante das reflexões, da autoanálise, e isso que faz o nosso processo moral, né, dentro do progresso, evoluir. A gente passa a evolução, a busca, né, que o Espiritismo traz sempre, diante de todas as suas obras, essa questão da moral. E muitas pessoas perguntam, mas o que é essa moral? Como eu trabalho essa moral? Como eu desenvolvo essa moral? E de fato essa moral é trabalhada dia após dia dentro daquilo que nos compete, dos nossos hábitos, dos nossos vícios, trabalhando e melhorando todos esses aspectos, né? Que é muito presente dentro de nós através do orgulho e do egoísmo também. Bom, hoje então encerramos por aqui esse assunto, esse tema maravilhoso. Recomendo a leitura do item 919, que trata, todo o capítulo que trata a perfeição moral é muito bonito, as reflexões ali no qual você pode estudar, analisar e trazer para si mesmo os ensinamentos. E agradecemos então a participação de todos, até um próximo vídeo.